Olá, sejam bem-vindos. O país precisa de se desenvolver e precisamos todos de perceber que a educação é a forma do país se tornar um país melhor, mais competitivo em todas as suas perspectivas e que haja um futuro mais próspero para cada indivíduo, mas sobretudo também para todos nós enquanto nação. A nossa missão da Fundação José Neves é ajudar a tornar Portugal numa sociedade do conhecimento através da educação e do desenvolvimento pessoal, ajudando a que Portugal evolua nos rankings de desenvolvimento humano. E por isso, alinhado com esta nossa ambição, queremos partilhar os mais recentes avanços de um dos nossos programas, a plataforma Brighter Future. Vamos então conhecer melhor o Brighter Future. Brighter Future é a plataforma que transforma dados em conhecimento. O Brighter Future é a maior base de conhecimento sobre educação, emprego e competências em Portugal. É uma plataforma que se destina a jovens, estudantes à procura do primeiro emprego, trabalhadores e desempregados em busca de novas oportunidades, instituições de ensino, empresas, entidades governamentais e ONGs. O Brighter Future é especializado em comparar e relacionar dados detalhados sobre mais de 4.500 cursos e formações, mais de 200 profissões e mais de 200 competências. Para o seu desenvolvimento, o Brighter Future contou com a parceria do INE, da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro, para além da Microsoft e da OutSystems. São mais de 600 milhões de registros provenientes de mais de 9.000 ficheiros de fontes de dados diferentes, mais de 68 GB de dados, mais de 200 gráficos de análise, mais de 100 páginas com informação diferenciada. Tem também mais de 100 indicadores de análise e mais de 70 tabelas de informação. A informação está acessível à distância de um clique. É uma plataforma de navegação simples, visualmente apelativa, com gráficos e visuais que ajudam a interpretar a informação de uma forma intuitiva. O acesso é gratuito. Descobre as grandes tendências no mercado de trabalho, educação e competências. Ao clicares numa profissão, podes explorar as tarefas, o emprego, os salários, a formação mais comum, as competências necessárias e a oferta de emprego. Ao clicares num curso, podes explorar informação mais detalhada, conhecer o número de alunos diplomados e o número de alunos inscritos. Ao clicares numa competência, podes explorar a sua relevância e a procura existente. Podes também descobrir as profissões mais procuradas e mais bem pagas em Portugal. Qual o risco de desemprego dos recém-licenciados? As principais diferenças salariais entre género. Também podes construir gráficos à tua medida e cruzar vários indicadores. Não deixes de explorar os insights, onde vais encontrar de forma agregada e sucinta toda a informação sobre matérias relevantes. E os guias, que te dão os dados, a informação e recomendações para a tomada de decisão informada e consciente. Toma as melhores decisões para o teu futuro com base em dados e informação relevante. Prepara o teu futuro com a ajuda do Brighter Future. Bom, como acabamos de ver, a plataforma Brighter Future baseia-se na informação e nos dados referentes à educação, emprego e competências. Existem outras plataformas a nível nacional que já têm alguma desta informação. O que é que efetivamente diferencia o Brighter Future do que já existia? O Brighter Future, na verdade, não é um mero agregador de indicadores estatísticos sobre profissões, cursos e competências. Também o é, mas é muito mais do que isso. Por um lado, é possível ter acesso a informação e a dados muito detalhados, ao nível das profissões, cursos e competências. E por outro lado, e muito importante, é possível interligar essas três dimensões e, portanto, dando aqui uma riqueza de informação que não está disponível noutros sites. Além disso, aquilo que também fazemos é tentar retirar informação e conhecimento desses dados muito detalhados. E para isso, comparamos-los, interpretamos-los e revelamos as principais tendências também nos chamados insights, que são pequenos conteúdos muito diretos sobre um determinado tema. De facto, não ser apenas uma plataforma de consulta de informação e ser, acima de tudo, de ter a capacidade de ter o cruzamento entre as profissões, as competências e a educação, torna o Brighter Future muito potente. O que é que, de facto, podemos ver de detalhe em cada uma destas áreas e no seu cruzamento? Na verdade, cada um destas dimensões, profissões, cursos e competências tem muito valor por si. E ter os dados muito detalhados sobre cada profissão ajuda, por exemplo, as pessoas a refletirem sobre aquilo com que se identificam ou não. E isto também é um barómetro muito bom para expectativas profissionais e de saídas profissionais dos cursos e o fit do mercado de trabalho. Mas para as pessoas, ou até mesmo para entidades tomarem decisões informadas e conscientes,
Achamos que é muito relevante esta interligação entre as diferentes áreas, educação, por um lado, mercado de trabalho e competências. E esses são alguns dos objetivos da Fundação José Neves portanto, falamos de tomar decisões de forma consciente e informada, com dados e cenários possíveis em cima da mesa. Mas vamos ilustrar com um caso concreto, não é, Margarida? Por exemplo, que tipo de informação é que é possível consultar acerca de uma profissão em concreto? Exatamente. Vamos aqui então, eu sugeria começarmos aqui a navegar no site, clicando aqui nas profissões e realmente dar um exemplo, porque nada como ver o nível de detalhe que temos em cada profissão, não é? Portanto, vamos aqui às profissões e podemos ter acesso a todas as profissões, obviamente. Vamos aqui ver um exemplo dos jornalistas, mas importa dizer que isto que vamos ver agora para o jornalista está disponível no Brighter Future para todas as profissões de Portugal. Neste caso do jornalista, temos uma primeira parte da ficha em que descrevemos como é o dia-a-dia desta profissão, para as pessoas se perceberem se identificam com estes estilos de trabalho, com este tipo de tarefas. Pode ser importante, por exemplo, para um jovem ter uma noção do que é que implica estar numa determinada profissão. Claro, sem dúvida, porque muitas vezes temos ideias feitas sobre o que são as profissões e realmente aqui temos uma descrição mais detalhada. Além desta primeira descrição sobre o que é a profissão, temos também dados, por exemplo, do número de trabalhadores, do emprego desta profissão. E portanto, conseguimos saber quantas pessoas estão neste momento empregadas nessa profissão. Exatamente. E depois no gráfico abaixo, o que é que vamos ver, Margarida? Vamos ver esse mesmo número, mas distribuído por todas as características que temos relativamente a esta profissão. Portanto, logo a primeira coisa eu diria que salta à vista é a evolução ao longo do tempo do número de trabalhadores nesta profissão. Portanto, neste caso vemos que o número de jornalistas a trabalhar em empresas está em decréscimo, recuperou ligeiramente nos últimos 2 anos. E, portanto, conseguimos ter uma ideia se é uma profissão que está a ter um aumento de pessoas a trabalharem nela ou se, por outro lado, está a haver cada vez menos pessoas nessa profissão. Exatamente. E aqui, neste gráfico, temos essa tendência de forma muito geral, ou seja, temos aqui uma perspectiva de 10 anos, não é? E em 10 anos há aqui uma tendência clara de decréscimo. E o nosso objetivo não é tirar aqui conclusões, mas que depois as pessoas possam também tirar as suas conclusões, não é? Além deste gráfico de evolução, temos também aqui a distribuição dos trabalhadores por género. Vemos que há ligeiramente, não uma grande diferença, mas ligeiramente mais mulheres do que homens a exercer a profissão de jornalista. Temos aqui a distribuição também por faixa etária, que pode ser interessante verificar. A distribuição também por setores de atividade, portanto temos a maioria a trabalhar nos setores de telecomunicações, atividades de comunicação e edição. E também temos aqui este gráfico de Portugal, em que podemos ver para já qual é que é a região em que se concentram mais jornalistas e em que há menos jornalistas, e depois podemos inclusive selecionar uma região e todo o restante gráfico irá atualizar. Portanto, nós conseguimos não só ver como é que uma determinada profissão tem evoluído em termos de número de pessoas, em termos de setores e a sua distribuição em termos quer etários, quer de género, não só para o país, mas depois para cada uma das regiões e, portanto, isso poder ser uma forma para tomarmos uma decisão ou percebermos onde é que até pode haver mais empregabilidade ou menos oportunidades. Sem dúvida. Além desta informação, que já de si é riquíssima, temos ainda alguma informação sobre os contratos dos jornalistas, sobre o regime de contrato, se é um contrato a tempo completo, tempo parcial, se é um tipo de contrato sem termo ou com termo, e também o tipo de empresas em que os jornalistas trabalham, desde a micro até à grande empresa. Vemos aqui que estão mais concentrados nas médias e grandes empresas. E depois temos abaixo um gráfico bastante interessante, não é? Que nos mostra transições dentro desta profissão. Este gráfico é muito curioso porque nos indica quais é que são as profissões anteriores mais frequentes para quem hoje é jornalista e as profissões mais frequentes de quem era jornalista há 2 anos. Ou seja, isto dá-nos aqui uma ideia do caminho que é mais comum os jornalistas passarem até chegar a esta profissão e desta profissão para onde podem seguir. A profissão anterior mais comum era já de jornalista, a profissão posterior mais comum também é jornalista, mas vemos aqui outros exemplos, algumas transições. E de facto isto também pode ser informação importante para quem está a consultar qualquer uma das profissões que nós temos no Brighter Future, para perceber onde está, para onde é que pode ir e de onde veio, para verificar também o seu percurso. Exatamente, certo? E isto pode também abrir alguns horizontes, não é? Perceber quais é que são transições mais comuns no mercado de trabalho e talvez até esteja aqui uma profissão que as pessoas não se lembrariam ou achariam que não seria possível fazer essa transição e que de facto pode ser.
Margarida, uma das áreas também muito interessantes que aqui temos é a informação sobre salários, que é algo que muita gente pretende perceber. O que é que nós conseguimos ver aqui então no Brighter Future relativamente a salários, neste caso que estamos aqui a ver, para os jornalistas? Portanto, podemos logo começar por ver o salário médio dos jornalistas, neste caso cerca de 1.800 euros brutos mensais. E eu diria que toda esta informação sobre o salário também é bastante diferenciadora relativamente a outras plataformas, porque trazemos aqui uma grande riqueza e importa referir que estes dados são recolhidos ou são reportados diretamente pelas empresas ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social. E mais uma vez vemos a evolução do salário nos últimos 10 anos, o que nesta profissão é de retração, o salário em retração, mas também vemos outras questões aqui muito faladas, por exemplo, a diferença salarial entre homens e mulheres. Exatamente. Se vimos na parte do emprego que havia mais mulheres do que homens jornalistas, aqui vemos que, apesar disso, as mulheres estão a ganhar menos, substancialmente menos que os homens nesta profissão, como aliás em muitas outras. Importante é dizer que estamos sempre aqui a falar de médias, não é? Exatamente, claro. Seja para os salários por faixas etárias, seja por género, seja até por setores, e que mais informação é que nós conseguimos encontrar aí para ficarmos de facto com uma fotografia muito boa daquilo que é uma profissão. Podemos ver também que é expectável que o salário vá aumentando com a experiência profissional, não é? Uma vez que está em crescendo com a faixa etária dos trabalhadores. Podemos ver também por região, portanto, podemos fazer exatamente o que fizemos atrás. O salário médio dos trabalhadores nesta profissão também vai variando consoante o nível de escolaridade dos trabalhadores. E que aumenta-se com esse aumento de nível de escolaridade, ou nível de qualificações, não é? Neste caso. Sim, aqui, por exemplo, até temos o caso em que o ensino secundário é é o que ganha melhor, mas eu diria que a isto está associado o facto, provavelmente, quem tem o ensino secundário serem já jornalistas mais experientes, mais velhos e, portanto, mais experientes e que ganharam terreno por via da experiência profissional. Mas eu sugeria até, para vermos mais esta questão da educação, passarmos para a outra parte da educação, que é absolutamente central, percebermos que nível de educação é mais comum nos jornalistas. E aqui podemos ver, sem dúvida, que em maioria estão realmente jornalistas que têm o ensino superior, uma licenciatura, neste caso. Além desta informação, podemos ver imediatamente que as grandes áreas de estudo, a grande área de estudo que se destaca neste caso é a informação e jornalismo. Portanto, a maioria destes licenciados fizeram um curso na área de informação e jornalismo. Portanto, mais uma vez, uma informação muito clara sobre a educação que é mais comum entre os jornalistas. Mas para além da educação, ou seja, do nível de qualificação, digamos, mais formal, nós temos também uma parte relativa às competências, ou seja, o que são as competências que tipicamente uma profissão requer, e no caso aqui, a profissão de jornalista. E eu diria também que esta parte das competências é também um esforço que o Brighter Future faz para acompanhar as tendências que se têm visto na análise do mercado de trabalho, que é de facto dar primazia às competências como a dimensão que liga a educação ao mercado de trabalho. Por um lado, adquirimos as competências nos cursos e formações que fazemos, não é? Claro. Por outro lado, essas mesmas competências são as necessárias para realizar as tarefas de uma profissão e de facto é muito importante darmos aqui este destaque às competências e temos duas informações essenciais a este nível. Por um lado, as competências necessárias para esta profissão. Estes são requisitos mais estruturais. O que é preciso saber fazer e ter conhecimento para aceder a esta profissão, bem como algum software mais relevante. E esta visão deste requisito mais estrutural é depois complementado com as competências mais pedidas nas ofertas de emprego. Isto, de facto, é muito importante e relevante, porque isto são dados que o Brighter Future recolhe do mercado e das ofertas de trabalho em Portugal e identifica aquilo que os empregadores estão a pedir quando contratam alguém para esta profissão. Exatamente. E isso dá-nos uma perspectiva muito atual daquilo que os empregadores estão a pedir. Importa referir também que num anúncio de emprego é natural que não se peça que o jornalista saiba ler ou tenha literacia desenvolvida, porque é quase implícito ao exercício dessa profissão, não é? Mas destacamos aqui as competências que os empregadores destacam nas ofertas de emprego e que podem ir variando ao longo do tempo conforme os perfis que procuram. Portanto, mensalmente o Brighter Future analisa as ofertas de emprego relativas a cada uma das profissões e aí identifica, por exemplo, estas competências que estão a ser mais pedidas, mas há mais informação. Nós conseguimos saber,
por exemplo, quantos jornalistas estão a ser procurados no período anterior. Exatamente. Portanto, temos esta última parte das profissões, onde, além do número de ofertas de emprego mensal e da sua tendência face ao mês anterior, podemos também ver a distribuição das ofertas trimestrais pelas regiões de Portugal e pelos setores de atividade, também para percebermos, lá está mais uma vez, onde é que está a maior dinâmica de procura. E, portanto, conseguimos perceber a dinâmica de procura quer para o país, quer para as regiões, quer em termos dos setores de atividade que tipicamente estão a contratar pessoas. Exatamente. Muito bem, e temos então aqui uma visão muito completa de uma profissão, de jornalista, em que vemos desde a evolução do salário, a evolução do número de trabalhadores em diversas dimensões, como é que está o mercado de trabalho nos 3 meses anteriores e, portanto, as pessoas conseguem de facto ter aqui uma radiografia ao detalhe de cada uma das profissões que existem em Portugal. Exatamente. E como disse, todas as profissões, desde as mais qualificadas às menos qualificadas, porque todas as profissões são importantes e temos trabalhadores em todas elas. E, portanto, isto é um dos grandes objetivos do Brighter Future, que é fornecer informação para a tomada de decisão com base em dados, seja para jovens que estão à procura do primeiro emprego ou decidir até o que vão estudar, seja para pessoas que estão já no mercado de trabalho e que pretendem perceber caminhos futuros de evolução da sua carreira. Eu sugeria seguirmos aqui as 3 grandes dimensões. Portanto, vemos aqui os cursos, onde estão reunidos todos os cursos do ensino superior em Portugal. E acho eu, tão importante ter esta plataforma onde os podemos ver em conjunto, até porque sabemos que os jovens muitas vezes fazem escolhas baseadas em influências familiares e com base na realidade que já conhecem, se calhar na região que já conhecem ou nas áreas que já conhecem. Tudo isto é normal, claramente, mas aqui realmente importa trazer toda a informação aos alunos para que eles possam pesquisar de acordo com os critérios que lhes sejam mais importantes. E então, se escolhermos um curso, o que é que vamos conseguir obter? Vamos aqui imaginar uma situação em que o aluno está interessado em ingressar numa licenciatura, tem à partida interesse na área, por exemplo, de economia, e ao escolher essa área vai ver todo o conjunto de cursos de economia disponíveis em Portugal, não é? Nas diferentes regiões, pode depois escolher uma região em particular. Escolhendo um curso, temos a informação essencial para já do acesso ao ensino superior, portanto, as provas de ingresso que são necessárias, a nota de candidatura. E temos logo ali no início um conjunto de informação resumo relevante, não é? Que é a duração do curso, claro, em semestres, o número de diplomados no período anterior, certo? Exatamente. Também o número de pessoas que estão a estudar neste curso atualmente. Que mais informação? Temos também informação de desemprego. Temos aqui também logo uma síntese rápida de informação. Temos uma síntese rápida e depois podemos entrar em detalhe e ver toda a riqueza de dados que aí encontramos. Por exemplo, no número de diplomados, temos a distribuição entre homens e mulheres, a evolução ao longo do tempo, a classificação final dos diplomados neste curso, na parte dos inscritos também a distribuição por faixa etária, género, nacionalidade, como é que os alunos acederam a este curso, onde é que estão um ano após. A grande maioria continuam inscritos no mesmo curso, sinal de que provavelmente fizeram uma boa escolha e estão contentes com o mesmo, não é? Podem estar noutro estabelecimento, no mesmo curso, podem estar inscritos noutro curso ou podem simplesmente ter saído do ensino superior e, portanto, ter abandonado esta experiência. Portanto, isto é informação que é relevante para quem está a tomar decisões de onde vai estudar e também mesmo muitas vezes para os pais para darem apoio aos seus filhos relativamente às escolhas que vão fazer, mas também pode ser muito importante para empregadores e até para o próprio sistema de ensino ir percebendo como é que isto está a evoluir e poder tomar decisões baseadas de facto em dados. Sim, sem dúvida. E eu diria que uma das grandes preocupações hoje em dia é a empregabilidade dos diplomados, não é? De que saem do ensino superior com o objetivo claro, não é? De ingressar no mercado de trabalho, e aqui temos este indicador muito interessante, que é o desemprego registado nos recém-diplomados, portanto, aqueles que saíram há menos de 4 anos deste curso, e podemos ver a evolução dessa taxa de emprego. Para este curso de Economia, do ISCTE, conseguimos perceber que o desemprego que tem diminuído. Tem diminuído. Aqui temos logo a comparação também relativamente à área de formação, e podemos ver, neste caso, que
o desemprego dos recém-diplomados neste curso do ISCTE tem diminuído, acompanhando a tendência da área de formação também, mas tem estado sempre abaixo da área de formação, portanto parece ser um curso com boa empregabilidade. Com boa empregabilidade. Portanto, este é o tipo de conclusões que depois quem consulta pode ir tomando. E que conseguimos ver mais, Margarida, aqui também no Brighter Future relativamente a cursos. Mais alguma coisa que queira destacar? Também podemos ver de forma mais agregada as áreas de formação, as áreas de estudo. Portanto, neste caso, temos a informação agregada ao nível das grandes áreas de formação. Portanto, e temos aqui o apanhado, quer do número de inscritos e diplomados e do desemprego dos alunos destes cursos, portanto, todos os cursos inseridos na área de artes, e também informação muito relevante sobre os trabalhadores que fizeram um curso nesta área, acerca do seu emprego e também ao nível do salário, e, portanto, aqui podemos comparar mais uma vez evoluções entre as profissões que são mais comuns quem se formou nesta área ter no mercado de trabalho. E, portanto, é outra forma de consultar a informação também para chegarmos não só à formação e à educação, mas para chegarmos à empregabilidade. Exatamente. E ao mercado de trabalho. Exatamente. E sobre competências, portanto, que nós acreditamos que cada vez mais, tão importante como a educação, são as competências, ou até mais, são as competências que as pessoas desenvolvem. O que é que nós aqui conseguimos explorar? Nas competências, podemos fazer toda esta análise do mercado de trabalho ao nível das competências. Temos aqui uma lista bastante rica também de competências. Eu vou sugerir aqui pesquisarmos a escuta ativa, que tem a particularidade de ser a competência que é usada com mais intensidade no mercado de trabalho português. Portanto, ou seja, os empregadores procuram sempre essa competência, ou com grande intensidade essa competência? Eu diria que é mais uma competência que é requerida para o exercício das profissões, ou seja, é esta ideia de prestar atenção ao discurso dos outros, procurando assimilar argumentos, colocar questões relevantes e não interrompendo de forma inoportuna, é de facto uma competência muito basilar, não é? Em muitas profissões. E, portanto, nós o que temos aqui no Brighter Future é precisamente a descrição destas competências, o que é que elas significam, e temos mais o quê? E temos várias coisas relacionadas com o mercado de trabalho. Portanto, quais é que são as profissões em que esta competência aparece como mais relevante e os salários médios associados a essas profissões. Também em que setores de atividade é que esta competência é mais importante e a intensidade com que esta competência é utilizada no mercado de trabalho português, inclusive é também por região e a sua evolução ao longo do tempo. Depois de tudo isto que vimos, se eu for um jovem que estou a ter que tomar um conjunto de decisões diversas da minha vida, o que é que vou estudar, ou para onde é que vou trabalhar, ou tomar decisões, como é que o Brighter Future pode ajudar face ao que já vimos aqui? O Brighter Future permite muitas alternativas de exploração e eu diria que depende um bocadinho a que nível é que o jovem está em relação ao seu processo de decisão. Eu diria que se já tiver ideia do tipo de curso que quer seguir, pode vir diretamente à parte dos cursos e fazer uma pesquisa semelhante àquela que fizemos anteriormente, ou imaginemos que não está ainda com a ideia do curso que quer tirar, mas já tem um interesse por alguma profissão em particular. E nesse caso poderá vir a pesquisar uma profissão diretamente, na pesquisa, até na pesquisa aqui em cima. Digamos que é um jovem muito interessado em software e aplicações. E aqui, além daquilo também que já vimos, de todos os dados que... Temos logo ali um resumo rápido dos dados, do número de trabalhadores nesta profissão, também do salário médio nacional para a profissão, tipicamente qual é a educação que as pessoas têm que estão nesta profissão, também as competências mais requeridas e temos a oferta de emprego no último período. Correto? Exatamente, que foi de 28 ofertas em setembro de 2021, está em ligeira queda referente ao mês anterior. Mas para este jovem, por exemplo, que se interessa, e depois de explorar aqui toda esta riqueza de informação, é muito relevante saber que tipo de educação é que terá que, ou o que terá que seguir, ou que tipicamente as pessoas, os profissionais desta profissão têm. Mais uma vez aqui temos os licenciados em maioria, em áreas de informática ou de engenharias, e aqui pode navegar diretamente para essa área de informática. Seja, nós vamos ver a área de educação de informática e conseguimos ver aqui quantos cursos existem no país. Exatamente. Também conseguimos ver quantos alunos é que estão inscritos
nesta área. Portanto, temos aqui também o nível de desemprego, toda aquela informação, mas agora partimos de uma profissão para chegar a uma área de formação e aos cursos que dão acesso tipicamente a essa profissão. Correto? Temos todos os cursos na área de informática e depois podemos pesquisar conforme queiramos. Por exemplo, vou pôr aqui ciência de computadores, só para dar um exemplo. Podemos entrar na ciência de computadores e temos novamente toda a riqueza de informação dentro deste curso que poderá ser comparada com outros. E, portanto, temos várias formas de chegar à informação em função daquilo que são os pontos de partida de chegada que eu pretendo ter. Se quer partir de uma profissão, consigo chegar à educação ou às competências que lhe dão acesso ou que tipicamente são utilizadas, ou posso também partir da formação e ver a que profissões é que consigo chegar. E, portanto, consigo ter aqui várias perspectivas para poder formar uma opinião fundamentada com dados. Outra parte importante do Brighter Future é a parte de descoberta de informação, ou seja, onde nós, na Fundação, tentamos, com os dados, tirar conclusões sobre coisas que, se calhar, algumas são empiricamente já conhecidas, mas que nós agora conseguimos fundamentar, e outras que nem sequer ainda tinham sido pensadas ou conhecidas porque nunca tinha sido feita esta análise de dados. Nós temos insights de vários tipos e alguns deles, o objetivo é realmente comparar a informação muito detalhada que temos no Brighter Future. Portanto, estamos a falar de mais de 200 profissões, mais de 200 competências, mais de 4.000 cursos. É muita coisa para comparar, não é? E, portanto, nós aqui nos insights, um dos objetivos que temos é fazer realmente a análise agregada deste conjunto de informação e destacar alguns elementos. Por exemplo, há apenas 32 cursos sem desemprego entre os recém-diplomados. Portanto, e conseguimos saber quais são os 32 cursos no país que não têm desemprego. Que não têm absolutamente desemprego. Por exemplo, destacaria aqui este que também é tão relevante, mestrado ou licenciatura. É a dúvida que muitos alunos se deparam e aqui vemos que o salário é maior para quem tem mestrado na maioria das profissões. Portanto, começamos por fazer uma análise da evolução deste prémio salarial, de quem prossegue para um mestrado, como é que tem evoluído ao longo do tempo e se isso acontece em todas as profissões ou não. Portanto, acontece realmente ter um mestrado, ser jovem e ter um mestrado resulta num maior salário para a grande maioria das profissões, mas também há aqui algumas surpresas. Portanto, há aqui uma riqueza muito grande de informação e quero destacar mais algum, Margarida? Eu destacaria mais mais direcionado à parte do mercado de trabalho e da evolução e da dinâmica do mercado de trabalho, que diz respeito realmente a estas ofertas de emprego. Esta é uma informação que nós atualizamos mensalmente e também fazemos uma análise daquilo que acontece mês a mês, trimestre a trimestre, como é que tem evoluído esta dinâmica de ofertas de emprego e também ligando aqui um bocadinho ao tema do Covid, não é? E aos confinamentos, etc. E percebendo quais é que são as profissões que têm maior procura, menor procura e aquelas que têm mais variação ao longo do tempo. E para terminarmos, estamos mesmo a terminar, outra das áreas que nós temos no Brighter Future são os guias, não é? Nós temos guias que são pequenos conteúdos digitais resumidos que pretendem ajudar as pessoas em determinadas áreas muito específicas. Neste momento já lançamos 2 guias, Margarida, temos vários outros para aparecerem em breve. Queres falar muito brevemente destes 2 guias que já lançamos? Sim, o primeiro guia que lançámos foi o Guia para Jovens e Pais, como escolher o que estudar, onde damos algumas recomendações aos dois, não é? A jovens e pais, sobre o que ter em conta neste momento de fazer esta escolha tão importante, também desdramatizando aqui um bocadinho esta fase da vida. O outro guia é direcionado para os adultos, como aprender ao longo da vida, que traz ao Brighter Future este tema tão relevante sobre a importância dos adultos continuarem a estudar depois de saírem da sua formação de base e estarem no mercado de trabalho, a importância de requalificarem-se, de adquirirem novas competências para se manterem relevantes no mercado de trabalho. E, portanto, damos também neste guia algumas recomendações e conteúdos relevantes para quem quer, para quem pensa dar esse passo e para quem não pensa, passa a pensar. Passar a pensar. Muito bem, muito obrigado, Margarida. Eu acho que conseguimos dar aqui uma perspectiva bastante abrangente sobre aquilo que é o Brighter Future, sobre o seu potencial, para que serve e como é que pode ajudar os portugueses a tomarem melhores decisões nas perspectivas de educação, de emprego e de competências. E, portanto, esperamos que este tenha sido também não só uma motivação para usarem a plataforma, mas, acima de tudo, também para aquilo que é o nosso grande objetivo enquanto Fundação, que é ajudarmos a que os portugueses se qualifiquem mais, que desenvolvam as suas competências e que, com isso, possam ter um futuro melhor. Em nome da Fundação José Neves, agradecemos a vossa atenção e esperamos que, de facto, o Brighter Future seja útil para vocês.